Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Flourish, o lugar de mega insights. Para você florescer em tudo na sua vida. Eu sou Vanessa Gomes. Eu sou Bel Dias Freitas e hoje a gente queria conversar com vocês assim um pouquinho sobre a história de Zaqueu e sobre o que mais que vai vir aí na nossa cabeça, né? Porque a É gente já isso, sabe que a gente é começa isso. falando de um assunto, mas só Deus sabe aonde essa conversa vai terminar, né? É verdade, então deixa fluir. Eu acho que para começar a gente tem que começar lendo, né? Já que é uma passagenzinha curta, assim, não é muito longa. Uhum. Ela está em Lucas 19, 1 a 10, e é assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa história é muito interessante, né? A história de Muito. Zaqueu, às vezes você já pode até ter ouvido, ou então ter cantado uma música, como Zaqueu. É. Né? Essa história é uma história que a gente conhece muito, tá até comentando com a Bel falando. É uma história tão pequenininha, Uhum. né? Tem um espaço pequenininho aqui na Bíblia, mas tem uma repercussão muito grande. Por vários aspectos que a gente pode ver pela vida de Zaqueu. A gente pode ver pela ousadia dele, Uhum. de saber que Jesus ia passar por ali e subir na árvore para enxergar ele, Uhum. apesar das dificuldades, apesar das É. limitações dele, né? Ele pequeno não ia enxergar na multidão. Foi lá e subiu para poder Uhum. enxergar Jesus. E a gente pode ver outras coisas aqui a respeito de como os outros nos enxergam perante Jesus, E né? um dia eu vi também, assim, um pregador falando que, né, se a gente fosse comparar com trazer isso para nossa realidade de hoje em dia, e Jesus viesse, assim, no meio da multidão, assim, você pegar e subir numa árvore, né, tá todo mundo lá, né, no Uhum. meio da multidão querendo ver Jesus e tal, mas você vai e sobe na árvore, e hoje em dia tem esse negócio de rede social, o povo É. pode pegar o celular, filmar você e dizer ali: "Ó lá, o riquinho, né, filhinho de papai ali na árvore, que louco, não sei o quê". Então, assim, ele foi lá e ele não se importou com o que as pessoas estavam achando dele naquele momento, mas ele subiu na árvore porque ele queria ver mesmo Jesus. Então, o olho dele já estava em Jesus e, assim, sem ligar para o que as pessoas estavam falando, né, naquele primeiro momento, porque Isso é tem verdade. mais. E assim, se você for parar pra pensar, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar que ele era um cara rico Uhum, subindo em cima de uma árvore pra ver Jesus passando. uhum. Porque realmente eu não tinha me atentado a isso na história, né? A gente sabe, ah, Zaqueu era um homem rico, subiu ali na árvore. That's okay, mas tá. Mas você vê um homem rico, Uhum. reconhecido, subindo numa árvore, no meio de todo É. mundo, se prestando a esse papel de subir numa árvore pra poder ver Jesus, né? Não. Então, ele foi ousado. E aí, na história, a gente vê aqui que as pessoas ali começam a criticar. Por que que Jesus foi sentar, foi ficar na casa de um pecador como Zaqueu? Daí Uhum. aí a gente vê como que o olhar das pessoas é diferente do olhar de Jesus. Jesus É. não enxerga como a gente enxerga, ele não vê o que a gente vê. Porque Uhum. as pessoas estavam vendo ali o pecado de Zaqueu. Só que como eu estava conversando aqui com a Bel antes, Jesus, quando ele olha para a gente, né, ele não vê os nossos pecados, mas ele vê aquilo que a gente vai ser transformado depois que a gente vai ao encontro com ele. É isso que ele já vê. Amém. Ele já vê lá na Uhum. frente. Ele não olha para a Bel e vê os pecados dela. Ele não me olha e vê os meus pecados. Na verdade, porque quando a gente é encontrado com Jesus, nós somos lavados e remidos no seu sangue. E através dele nós somos justificados. Então, Uhum. na verdade, não é nem só como ele nos enxerga, porque ele nos enxerga através dos próprios olhos dele, porque ele é a justificação. Mas os outros, né? Aqui nesse caso, as pessoas olharam para Zaqueu e viam ele um pecador, mas Jesus tinha um olhar diferente. Então, Uhum. como você tem achado que Jesus tem te olhado,
né? Você tem pensado que ele olha para você e vê os seus pecados? Você tem pensado que ele olha para você e vê suas dificuldades? Ou você sabe que quando ele olha para você, quando Deus olha para você, ele vê Jesus em você, né? Porque é isso que fala. Eu estava falando para a Bel, eu estou lendo um livro, mas eu já terminei esse aqui. Sem Medo de Deus, do Drummond Lacerda e do Braulio Brandão. Esse livro é incrível. Se você tem medo de Deus, ou você ainda não sabe que você é justificado, e quer entender a respeito da graça mesmo, do favor do Senhor sobre a sua vida, eu super recomendo essa leitura. Porque, assim, esse livro foi muito transformador na minha vida. O subtítulo dele diz assim: Como o presente da justiça mudou o nosso relacionamento com Deus. E é sobre isso, né? Se você tiver um olhar diferente de quem você é, isso afeta no seu relacionamento. Eu tava comentando com a Bel que é como se eu devo a Bel e ela estiver passando perto de mim, eu não vou me sentir muito à vontade de olhar na cara dela. Eu tô devendo ela, né? Tipo, não quero nem olhar, meu Deus, não quero nem passar agora perto dela, que eu tô devendo ela. Enquanto eu não tiver o dinheiro pra pagar, eu não quero olhar na cara dela. E muitas vezes é assim o relacionamento que você tem com Deus. Você não se sente digno de estar na presença de Deus porque você acha que você tem uma dívida. Você está em pecado, né? Você tem uma dívida com Ele. Quando Jesus já pagou essa dívida e você verdadeiramente não deve mais nada. A gente não deve mais nada porque Jesus pagou por nós. Então não há nada mais que nos separe. A gente não precisa ter um olhar de vergonha diante de Deus. Mas a gente tem que entender que quando Ele nos olha, Ele não vê alguém que está devendo algo para Ele. Ele vê filho, né? E filho e pai tem que ter relacionamento. Tanto é que ele viu Zaqueu, né? Que segundo todos era um pecador. E ele falou: Zaqueu, desce daí depressa. Tipo, cara, o que você tá fazendo aí? Desce daí, que eu quero ir para a sua casa hoje. Então, ele já quis imediatamente entrar na casa de Zaqueu, né? E a gente vê, através dessa atitude de Jesus, que ele não estava olhando para Zaqueu e vendo um pecador, mas ele estava olhando para Zaqueu já justificado por ele. E ele queria estar lá com Zaqueu. E outra coisa que a gente vê é que Jesus ele vai para a casa de Zaqueu e imediatamente, logo após, né? Zaqueu já começa a dizer: Senhor, veja, eu estou dando meu dinheiro aos pobres e eu estou devolvendo também 4 vezes mais para aqueles a quem eu extorqui. Então, assim, depois que Zaqueu teve um encontro com Jesus ali, que ele teve essa intimidade com Jesus, ele foi transformado, porque é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente se permite, né? Quando a gente para de achar que não é digno de estar na presença de Jesus, quando a gente para de ter medo de Deus, quando a gente entende que a gente é filho, né? E a gente pode acessar, quando a gente entende isso e se permite estar na presença de Jesus, deixa ele entrar na nossa casa, ele entrar na nossa vida, ele entrar no nosso coração, a gente é transformado. E aí a gente passa a ser, né, a ter não mais a natureza pecaminosa, mas a ser justificado pelo sangue de Jesus, né? Ele pagou as nossas dívidas, ele perdoou o nosso pecado e agora nós somos filhos, nós temos acesso ao Pai. Mas Zaqueu, ele precisou não ligar para o que as outras pessoas estavam dizendo, porque com certeza as pessoas olharam e as pessoas ficaram: ih, olha lá, Jesus está indo na casa daquele pecador. Zaqueu, sai daí, tu não tem parte com esse homem não, tu não é digno não. Zaqueu, o que você está fazendo perto de Jesus? E na nossa vida é assim, porque as pessoas vão olhar pra gente e elas vão dizer: e olha lá, aquela pessoa festeira lá, olha lá, Isabel, vivia na balada, olha lá, Isabel, vivia com um copo de cachaça na mão, o que ela tá fazendo hoje aí na igreja? O que ela tá fazendo hoje aí falando de Jesus? Quem que ela é pra estar falando de Jesus? Quem ela acha que ela é pra vir dizer aqui que a minha vida pode ser transformada por Jesus? Isabel era uma pessoa que deixou Jesus entrar na vida dela, apesar do que as outras pessoas estavam falando, e hoje teve a vida transformada por Jesus. E teve os pecados perdoados, foi lavada, foi justificada por Jesus, e hoje vive como filha do Pai Celestial, do Pai Altíssimo, do Pai Todo-Poderoso. E a Vanessa, quem é a Vanessa? A Vanessa é essa mesma pessoa. A Vanessa é alguém que deixou Jesus entrar na casa dela, entrar
no coração dela, entrar no relacionamento dela com Mateus, entrar em tudo na vida dela. Porque Jesus, ele não é uma religião para a Vanessa. Eu sei disso porque eu tenho um relacionamento com a Vanessa, nós temos intimidade. E hoje eu sei que Jesus, ele não é uma religião para a Vanessa, mas Jesus, ele é tudo na vida dela. E a partir do momento que ela deixou ele entrar na vida dela, ele que foi transformando a vida dela. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e já pensam, né? Ih, mas olha lá, é crente, mas ainda faz isso, aquilo. E não são as pessoas que vão ser responsáveis pela nossa transformação. Não foram as pessoas aqui que foram responsáveis pela transformação de Zaqueu. Mas foi simplesmente Jesus. Se encontrar, é o encontro, né? Você se encontrar. Eu tava até comentando aqui com o Rabel, a gente olhando aqui foto antiga de Instagram. E eu dizendo assim, meu Deus, eu tive que arquivar umas fotos, vergonha alheia. Porque assim, tanta coisa. E na época não me incomodava. É que nem eu falei pra ela, certas roupas não me incomodavam. Short curto demais não me incomodava. Hoje me incomoda, mas não me incomodava. E hoje eu tenho essa percepção. Quer dizer que naquela época eu não andava com Jesus? Eu andava, mas a transformação ela vai acontecendo, né? Nós, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente aceita Ele, convida Ele, nós somos salvos, mas a transformação vai acontecendo no decorrer do relacionamento. Zaqueu, quando Jesus foi para a casa dele, foi que houve transformação na vida dele, né? E com Zaqueu já foi ali algo mais instantâneo das coisas que ele precisava mudar. Mas com a nossa vida, normalmente não é assim. Vai ter muita coisa que não vai acontecer de uma hora para outra, né? Vai acontecendo. Mas o que a gente precisa entender é que, a partir do momento que a gente aceita e assim, reconhece, crê no nosso coração e confessa com a nossa boca que Jesus é o Filho de Deus, nós somos salvos. E não é mais, Vanessa, mas eu tenho um monte de coisa que eu preciso melhorar. Sim, vai mesmo. Através do relacionamento que você tem com Jesus, você vai ser transformado. É inevitável você começar a andar com ele e não ser transformado. E a gente já falou sobre isso, né? É algo que não tem como fazer. Quanto mais você andar com ele, mais vontade você vai. E assim, eu até vejo o pastor falando, tem uns adolescentes que andam junto, quando você vê, tudinho usa o mesmo tênis, o cabelo é penteado igual, as roupas são parecidas. Você começa a andar com a galera e você começa a parecer com essa galera. Quanto mais você anda com Jesus, você vai parecer com ele. Não tem como. Não tem como você não pegar o estilo dele, a roupa dele, o jeito dele, né? Você vai sendo assim, inundado por essa nova vida, né? Que é a nova vida com Jesus. Verdade. E no podcast, acho que foi no podcast passado, né? Que a gente tava falando, era como ter a felicidade, como encontrar a felicidade plena, né? E aí a gente tava falando que, eu não sei agora se foi no passado, não sei em qual foi, foram muitos podcasts já e viram muitos ainda. Mas a gente tava falando que a Bíblia, ela é a história de amor de Jesus, né? E quanto mais de Deus com nós e quanto mais conosco, Deus conosco, e quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai conhecendo Jesus, mais a gente vai conhecendo e aprendendo sobre ele. Então, quanto mais a gente conhece, é igual você falou, mais parecido a gente vai ficando. E às vezes a gente fica assim, mas como que eu vou saber a vontade dele? É lendo a palavra, né? E orando também. E quanto maior o nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, ele vai falando com a gente, ele vai... testemunho interior, né? Que a gente aprendeu agora na aula que a gente teve. É uma das maneiras que mais o Espírito Santo fala com a gente e guia a gente na nossa vida. E quanto mais intimidade a gente tem, a gente vai reconhecendo esse testemunho interior, né? A gente vai reconhecendo a voz do Espírito Santo dentro da gente, a gente vai se deixando ser guiado por ele, assim, desde as menores coisas até as maiores, assim. Uma das coisas que a gente tava até conversando ali, né? Sobre mesa posta. E, cara, eu nunca tive interesse em coisa de mesa posta, de etiqueta, de nada. Minha mãe, às vezes, vinha até falar pra mim assim, o copo você bota aqui, e não sei o que lá, você bota aqui. E eu pensava, eu vou botar onde eu quiser, eu vou fazer não sei o que onde eu quiser, não tem pra que essas besteiras. E, às vezes, eu via minha mãe arrumando uma mesa linda, com uma toalha linda e
taças e tudo mais. Ela até, se ela estiver assistindo, ela sempre assiste, ela vai, ela vai lembrar disso aí. E às vezes eu ficava, ai, não tem pra que isso? E às vezes ela vinha, eu ia fazer o aniversário dos meninos, eu ia receber pessoas em casa, e ela, ai, minha filha, você precisava, assim, de uma jarrinha assim e tal, não sei o quê. Ela com todo esse cuidado e carinho. Não Detalhe, é sobre as coisas, né? Uhum. Não é sobre isso, mas é sobre o cuidado, é sobre o carinho. E eu não ligava muito para isso, mas é tão interessante que tudo aquilo que tem valor para Deus, quanto mais a gente anda com Ele, mais isso vai tendo valor para a gente. Isso é algo que, se a gente estiver distante dele, realmente isso não vai ter valor nenhum, isso vai ser Não percebe. bobeira, isso vai ser besteira. Mas quando a gente começa a conhecer ele, andar com ele, ter intimidade com ele, isso vai tendo valor pra gente também. E a gente percebe que não é que certas coisas, né, que às vezes a gente achava fúteis, que às vezes a gente achava, não é fútil, mas às vezes a gente achava uma besteira, um capricho talvez, a gente percebe que não, a gente percebe que é carinho, que é cuidado, que tem princípios por trás, tem um fundamento, né? Não é só uma mesa posta, não Tem é cura, só um né? porta-guardanapo chique ou uma taça chique, mas isso tem cura ao redor da mesa, né? Conexões são criadas em volta da mesa, né? Muita coisa acontece em volta da mesa. Tem até, eu estava comentando esses dias no Stories, no Instagram, tem uma série da Dev Tyrus que eu acho que chama Table Experience ou é Home Experience, não consigo lembrar. Experiência à mesa, eu acho que em português chama. E tem vários vídeos assim no YouTube, até gratuitamente. E eu acho que ela tem mentorias sobre isso e mais outros materiais sobre isso. Mas ela fala assim o quanto que inúmeras civilizações, né, na história foram destruídas não por ataques externos, mas porque elas estavam enfraquecidas internamente. A família tinha perdido seus valores, a família tinha perdido a dignidade, a família estava indo buscar fora de casa aquilo que era para encontrar dentro de casa. E muitas vezes os nossos filhos, eles estão indo buscar fora de casa o amor, o pertencimento, eles estão indo buscar fora de casa o que era para eles encontrarem aqui. Então, certas coisas, elas não são besteira, elas não são regras, elas não são... Mas elas têm princípio por trás, elas têm fundamento por trás, elas são cuidado de Deus para a nossa vida. Nada do que Deus faz é por acaso, nada do que tem escrito na Bíblia é por acaso. São princípios. Ele criou toda a palavra dele é por amor a nós. Então, tudo na palavra de Deus tem fundamento, tem algo por trás, é por algum propósito, não é em vão. Sim. E quanto mais a gente conhece a respeito dele, a gente vai entendendo as verdades daquilo que é importante para ele, né? Aqui no livro fala o seguinte, ó: a poeira do pecado e o amassado da vida não impedem Deus de procurar você, porque para ele você tem valor. Então, além da mesa, além de tudo isso, né, a gente tem que saber que nós somos muito valiosos para Deus. Aqui fala que Deus é capaz de varrer o universo à procura daquela moeda que tem a imagem dele. E essa moeda é você, sou eu, né? Somos nós. Nós somos a moeda que tem a imagem e semelhança do Senhor, né? Tem a cara dele estampada. Porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a ele, agora, é como eu falei, né? Ele é a nossa cara, sabe? Nós somos ali agora revestidos pela natureza dele. Ele nos justifica. O que é justificar, Vanessa? O que é ser justificado por Deus? Ele quer dizer, assim, até estava comentando com a Bel, que é difícil entender isso em português, porque em português você tem a palavra justiça. E justiça lembra muito a respeito de, sabe, justiça, atos de justiça, né? Lembra muito a respeito de atos de justiça. Em inglês, você tem duas palavras. Você tem justice, que parece mais com isso em português, e você tem righteousness, né? Que é a justiça de justificação. Então, você entendeu o que é ser justificado, ser feito justo de Deus, que foi isso que Jesus nos fez, justos. O que é isso? Existia uma dívida para ser paga por mim e por você, e Jesus pagou no nosso lugar, ele nos justificou, ele nos fez justos diante da situação. Ele fez com que a gente, acertasse a dívida que precisava acertar com Deus, ele pagou o preço. Então agora, quando na Bíblia fala, né, que a oração do justo vale muito em seus efeitos,
Tenho certeza que você pode ter pensado assim, mas é a do justo, não é a minha não. Porque, tipo, eu não sou justo, né? Só que você é justo, saiba que você é justificado porque Jesus já justificou você. Por que, Vanessa, que você tá falando isso e batendo nessa tecla? Você precisa saber quem você é. Você precisa entender quem você é em Jesus. Porque se você olhar pra você como alguém que é pecador, que não é merecedor, realmente a gente não é merecedor, mas não é sobre merecimento, é sobre graça. Ele nos dá a salvação de graça e o nosso elo com ele é feito por meio de Cristo. Ele se entregou por mim e por você para que a gente não tivesse dívida nenhuma. Então, assim, o que o inimigo usa muitas vezes é pegar o pecado e fazer com que a gente se distancie de Deus. A gente fica com vergonha de chegar na presença dele, que foi aquele exemplo que eu falei. Se eu devo algo a alguém, eu não tenho coragem de olhar nos olhos dessa pessoa, eu não tenho coragem de ter um relacionamento, eu fico evitando a pessoa. E assim é quando você cai em pecado, você provavelmente evita Deus. Porque você acha que você está em dívida com ele. Quando você devia entender, poxa, eu pequei, mas ele já pagou por esse pecado. Então, peraí, eu chego lá e peço perdão a ele, porque eu sou filha dele. Então, eu chego e posso ter relacionamento, porque filho tem relacionamento com o pai. Quem é credor ali, o devedor, né? Você ali tem um atrito ali, tem alguma coisa que te separa, mas nós não somos mais separados de Deus, não há nada que separe. E aqui, ó, fala sobre herança, é diferente de salário, né? Não é um salário. Salário é aquilo que você recebe porque você trabalhou. Herança não é o que você recebe porque você trabalhou. E nós temos a herança de Cristo, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então não é sobre algo que você fez para merecer, algo que você recebeu de graça. E aqui diz assim, ó: em nossa culpa, queremos nos punir e ir trabalhar para merecer a atenção de Deus. Aí ele fala aqui, ó: é triste perceber que muitas pessoas não voltam para a casa do Pai pensando no tamanho do erro que cometeram, quando a punição já caiu sobre Cristo. O Pai não quer te tratar como empregado, aceite ser tratado como filho. E aqui ele está falando a respeito daquela parábola do filho pródigo. Né? Muitas vezes a gente quer fazer, ai, Senhor, então deixa pelo menos eu trabalhar isso aqui para ver se eu mereço o Senhor, né? Enquanto o pai está de braços abertos dizendo assim, filho, tudo que eu quero é que você volte. Eu só quero que você volte. Você caiu? Levanta, eu tô aqui de braços abertos para te ajudar e te ensinar de novo. É como você, como pai, quando seu filho cai, você não diz assim, bem empregado que caiu. Não, você diz assim, filho, levanta. Você vai ter toda a paciência do mundo. Então, Deus sabe como nos ensinar a andar. Se a gente entregou os nossos caminhos a Ele, a gente vai aprender a andar com Ele. Porque antes a gente não sabia. A palavra diz que antes da gente aceitar Jesus, antes da gente reconhecer Ele como Senhor e Salvador, nós estávamos separados dele. Então, agora, quando a gente aceita Ele, quando a gente chama Ele, como quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu antes fazia um monte de coisa errada e estava tudo bem, porque talvez para ele era aquela realidade dele, ele achava que aquilo era normal. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele disse, espera aí, isso está errado. Eu preciso Não mudar foi minha atitude. Jesus que mandou ele fazer, né? Jesus não falou nada, mas foi somente o encontro com Jesus que ele já sentiu dele mesmo mudar. Algo diferente. Você sente que algo... É que nem eu falei, a gente já falou várias vezes sobre isso. Eu tava falando sobre as fotos, ninguém chegou pra mim. E quando chegava, eu não dava a mínima, tá? Quando a pessoa chegava pra mim e dizia assim, esse short tá curto demais, eu digo, that's ok, pra mim não tá. Tá normal, eu já falei isso várias vezes. Porque quem convence não são as pessoas. Não sou eu falando aqui, não é a Bel falando, não é ninguém falando que vai convencer você do que você tem que fazer, do que tem que ser transformado na sua vida. Mas é o seu andar. E lindo é isso. É o seu andar com Jesus que vai fazer com que você sinta a vontade de transformar coisas que... É incrível, parecem normais hoje, mas que a partir de um tempo, quanto mais você anda com Jesus, você diz, quer saber, parece que isso não faz mais parte da minha vida, eu não me sinto mais bem fazendo isso. Né? E você vai vendo assim, você pensa assim, foi do nada, mas não é do nada. É a partir de um relacionamento que você tem com o pai e ele vai transformando você. Aí aqui fala assim, ó, a respeito dessa questão, né, que é triste você... querer andar com o Senhor achando que sempre tá devendo algo pra ele, né? Que você sempre tem que estar fazendo algo por merecer. Aí aqui ele diz assim, ó: não somos justos pelas obras, mas por causa do sangue e sacrifício de Jesus, né? Contudo, existe uma diferença entre pecar e viver pecando. Ser justo é não ter prazer no pecado e não viver na prática do mesmo. Que é aí onde entra, né? Às vezes as pessoas podem dizer, então tá dizendo aí que Jesus transforma, então a pessoa vai ficar aí fazendo o que ela quiser da vida dela. Até alguém dar um chá de realidade nessa pessoa? Não, é diferente. Quando você não conhece Deus, você faz as coisas e aquilo não causa nem remorso, você nem sente nada. Mas quando você tem um encontro com o Senhor, é totalmente diferente. Porque agora...
vivendo com o Senhor, você se sente incomodado com aquilo e você vai sendo transformado. E aqui nesse livro tem uma parte que diz assim: e se você tem algum pecado que você tem tentado com a força do seu próprio braço se livrar disso e você não tem conseguido, aqui fala o seguinte: peça a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que vai te auxiliar a você vencer isso. E você ter reconhecido que você precisa ser liberto já é um bom começo. Uhum. E engraçado que, assim, às vezes a gente acha que é na força do nosso Uhum. braço, né? Que é a gente que vai fazer tudo, que é a gente que vai conseguir, de repente, se libertar de alguma situação ou merecer o perdão de Jesus, mas não é, não é. Isso estava falando mais cedo, né? Não é sobre o que a gente pode fazer, é sobre o que Jesus já fez. E eu lembro que, assim, quando eu comecei, né, a frequentar a igreja, quando eu me converti e entreguei a vida para Jesus, nossa, você não tem ideia de quantas vezes eu fui no altar entregar a vida para Jesus de novo. Eu fui várias vezes. As pessoas falam assim: ai, porque eu me converti no ano tal, no dia tal. Eu não sei. Cara, porque eu fui lá 500 vezes, porque eu não me sentia suficiente, eu não me sentia digna, eu não sentia que eu já tinha entregado a vida para ele. Porque assim, eu pensava, meu Deus, mas não, eu vou de novo, porque eu já pequei tanto na minha vida, eu não sou digna, sabe? Tipo assim, como que já deu certo, Senhor? O Senhor já me aceitou e tal, não deixa eu ir de essas novo. coisas que eu tô fazendo, já deu pra pagar? Eu ia 500 vezes lá na frente, sabe? Sério mesmo, eu posso lembrar quantas vezes eu fui lá na frente entregar minha vida para Jesus, porque eu sentia que ainda não tinha ido ainda, sabe? Mas já foi. É porque a gente sabe? quer merecer. A transformação ela vai acontecendo aos poucos, mas a salvação, ela é imediata. É você crer no seu coração e confessar com a sua boca, né? A gente tava falando sobre isso mais cedo. Não é sobre as minhas obras, sobre aquilo que eu posso fazer, porque sozinha, né? Eu não posso. É a partir do Espírito Santo, aquilo que ele opera dentro de mim. Meu Deus, eu não ia ter conseguido deixar para trás tudo que eu deixei, né, de pecado, de coisas que eu fazia, de hábitos que eu tinha que não eram saudáveis, se não fosse através do Espírito Santo. Não era eu, era ele me capacitando. Hoje é ele me capacitando, é só através dele, né? E eu continuo errando. E aí eu vou e peço perdão e reconheço, mas eu não preciso carregar essa culpa, ficar, meu Deus, mas eu errei, mas não sei o que lá. É claro, a gente se arrepende, né? A gente confessa, mas aí a gente segue em frente, porque não somos nós. É ele já fez, ele já perdoou. Então, a gente vai cair sim, né? São acidentes que acontecem, a gente vai errar, a gente vai pecar. Mas, igual você falou, não é uma vida de pecado, não é um estilo de vida, né? É um acidente. Aconteceu. Aí eu vou, né? Reconheço, eu peço perdão, acabou, porque ele já perdoou. E aqui diz assim, ó: após o pecado, a vergonha entra. Eles sentem medo de Deus e se escondem. Culpados têm facilidade de enxergar a sua própria nudez, têm consciência exagerada dos seus próprios erros a ponto de se esquecerem de quem Deus é. É justamente sobre isso, porque aí você entra naquela imersão de culpa, você se sente culpado e você acha que você tem realmente que se sentir culpado, porque se você não se sentir culpado, aí é que tá errado mesmo, porque você diz assim, meu Deus, fez e não sentiu nem remorso, então tá pior ainda. Só que existe uma diferença entre você se sentir culpado para confessar e se arrepender, do que você ter remorso a ponto de sobre uma coisa que você fez e aquilo te distanciar do Senhor. Aquilo fazer com que você tenha medo e vergonha e te afaste. Que é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você fique envergonhado daquilo que você quer. O diabo é sujo, viu? Ele vai te fazer pecar e depois que te fizer pecar, ele vai jogar na tua cara que tu pecou pra tu ficar envergonhado e se distanciar de Deus. Quando, na verdade, o que Deus quer é o seguinte: filho, só reconhece que você errou, pede perdão, eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Só levanta e pronto. Eu nem me lembro. A Bíblia diz que ele nem se lembra dos nossos pecados. Então, pra que a gente vai estar remoendo, trazendo esse sentimento de culpa? Isso faz com que a gente não consiga se enxergar realmente quem nós somos.
E isso dificulta a questão do nosso relacionamento com Deus a respeito de ousadia na oração. Eu falei pra Bel, se você não sabe quem você é, você não se sente merecedor. Então você diz assim, ai, tá acontecendo tudo isso, mas eu não posso nem falar com... Então nem cara pra chegar pra falar com Deus, né? Porque, tipo assim, eu não mereço. Mas não é sobre você merecer. Gente, eu tô falando aqui pra vocês que, meu Deus, assim, maioria da minha vida eu fiz isso. Eu sempre me culpei por todas as coisas que eu falei. Eu fazia uma coisa errada, eu já achava que eu tinha perdido minha salvação e tava no inferno. Era tipo assim, um dia eu tô no céu, vixe, pequei aqui, tomar não. Aí pequei aqui, tomar, hoje eu tô. Se eu morrer hoje, tá tudo aqui. Amanhã, tô não, tô no inferno já. Entendeu? E não é sobre isso, a salvação não é assim. E não é tipo, Vanessa, então pronto, entreguei minha vida pra Jesus, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque agora eu não vou mais pro inferno de jeito nenhum. Foi aquilo que a gente falou, é impossível você começar a andar com Deus e você achar que você pode fazer, porque você é transformado, você é constrangido por um amor. Foi o que eu falei pra Bel, a gente tava conversando aqui. É diferente eu fazer algo pra merecer. Eu sinto um peso de ter que fazer algo pra merecer o amor de Jesus, quando na verdade não tem nada. A Bíblia diz, nada pode me separar do amor dele. Não há nada que eu faça que aumente o amor dele e muito menos que diminua. Então, nem no meu melhor dia, no dia que eu disser assim, hoje eu só vou orar e jejuar, ficar na água e eu vou orar e aquilo ali vai aumentar o amor de Deus por mim, porque hoje eu tô santa. Não, porque o amor dele já é tão grande que não há nada que você faça que aumente ou diminua o amor dele, porque o amor dele é o que é. Né? Já é um amor que transcende toda e qualquer obra. Não é sobre as nossas obras, não é sobre o que a gente faz. Então, a gente não tem que ter esse peso de culpa, de achar que não é merecedor, porque merecedor a gente não é mesmo. E ótimo, porque tudo que ele faz por nós não é por meio de merecimento, mas é por meio do amor dele. Então, quanto mais a gente entende esse amor, é muito bom, por quê? Porque você cai e você levanta e você diz, eu sou filha amada. Eu caí, mas agora eu levanto porque existe um pai de braços abertos me esperando e torcendo para que eu acerte. Eu errei, mas agora eu vou acertar. E você começa a andar de novo, começa a andar de novo. Eu caí, mas tudo bem, porque o meu pai me ama e eu vou continuar andando, continuar andando. Vanessa, então eu vou andar pecando e caindo e pecando até você ser transformado, meu irmão, e você não erra mais nisso. E você vai errar em outras coisas, e aí depois Deus vai te curando disso e é transformado. Você vai sendo transformado. Você vai sendo santificado, como a Abel falou. Você não é salvo e pronto, é santo. Não. Você é salvo e vai sendo transformado no decorrer da sua caminhada com Jesus. E o triste é que tantas pessoas acharem que elas só podem se achegar a Jesus através daquilo que elas fazem. E é por isso que muitas pessoas acabam perdendo de viver o verdadeiro amor de Jesus. Por quê? Porque elas estão achando que é um conjunto de regras que elas têm que seguir por causa da religião, e aí elas têm Deus na vida delas. Mas não é isso. Eu sempre falo e eu vou falar milhões de vezes. Não é sobre uma religião, é sobre um Deus que nos ama e que é pai. E um pai, ele não vai deixar de amar seu filho porque o filho errou. Quantas vezes o Samuel pode tomar um brinquedo do Daniel, pode falar uma palavra pro Daniel, ou o Daniel pode pegar e pintar a parede da casa, ou pode errar com um amiguinho dele, ou pode fazer o que for, não interessa o que eu tô falando, coisa boba, né? Mas, sei lá, pode ser coisa muito mais séria. Pode ser o que for, qual pai vai virar as costas para o seu filho e não amar mais o filho por causa de algo que ele fez. É isso que a gente precisa entender. O amor de Deus, ele não está condicionado àquilo que a gente faz. Ele não depende daquilo que a gente faz. O amor de Deus, ele é. Ele simplesmente é. E é quando a gente tem um encontro primeiro com esse amor, é que as outras coisas começam a acontecer. É que a gente vive a transformação. Porque a transformação é a consequência do amor de Cristo. A gente não precisa se transformar e se modificar e vir fazendo as coisas pela nossa própria força para alcançar uma vida com Cristo. Não é assim. Porque se fosse assim, a gente não alcançaria nunca. Por quê? Porque a gente vai continuar errando. Até a gente adquirir a maturidade espiritual de estar igual a Cristo. Que se a gente adquirir, ele vai levar a gente. Então, se tá todo mundo aqui ainda, né? É porque a gente não adquiriu ainda. Então, assim,
é o inverso do que muitas vezes a gente pensa. Não é aquilo que a gente faz que me leva a estar junto de Cristo, mas é estar junto de Cristo, conhecer esse amor de Cristo, ser transformado por esse amor de Cristo, que vai gerar outras coisas na nossa vida. É porque quando você conhece, aqui no livro fala assim, quando você conhece, primeiro você tem a identidade, a revelação da sua identidade e depois transforma o comportamento. Quando eu tava falando pra Bel, se eu tenho noção que eu sou da realeza, eu começo a agir como quem é da realeza. Se eu acho que eu não sou da realeza, as minhas atitudes serão como que alguém que não é. Então, se eu entendo e percebo que eu sou perdoado, eu vou começar a agir como alguém que é perdoado. E aí eu começo a fazer aquilo que agrada ao meu pai. Se eu entendo que eu sou filha, então eu começo a agir como filha. Então eu tomo posse de tudo aquilo que meu pai diz que é meu. E o inimigo quer o quê? O inimigo quer te acusar, o inimigo quer te deixar rebaixado para que você não saiba a sua identidade e não vá lá reivindicar os seus direitos e dizer assim, papai, isso aqui tá dito aqui, ó. Isso aqui é meu. Vim reivindicar isso aqui. Porque a palavra diz que você pode reivindicar. Então, você, sabendo quem você é, você tem lá, ó. Ah, isso aqui é meu. O Senhor diz que Ele já me curou. O Senhor diz que eu sou liberta. O Senhor diz que eu sou vencedora. O Senhor diz que eu sou vitoriosa. Então, assim, você sabendo quem você é, você pode reivindicar. Agora, você não sabe. Aí o inimigo fica falando um monte de mentira pra ti e tu fica acreditando. Você fica acreditando e você fica, é mesmo, eu sou o cocô do cavalo do bandido. É isso aí. E aí, acabou. Aí você acredita na mentira e ele fica super satisfeito. Enquanto você tá achando que você tá sendo modesto. Ah, mas eu reconheci mesmo que eu andei em pecado. E aí Deus deve estar muito chateado comigo. E é isso, né? Eu sou pecadora, pobre pecadora. Não, irmão, você não é pecador, não. Você é justificado, é isso que você é, justificado. Imagina que seria muito chato, né? Jesus vendo ali tudo que ele passou, toda dificuldade, todo sofrimento para você se... Ele passou o sofrimento para que você fosse justo. E quando ele olha para você e vê você se achando o cocô do cavalo do bandido, eu não ia te achar legal, não. Eu ia te achar ingrato. Era isso que eu ia achar. Eu ia dizer assim, rapaz, eu paguei um preço por aquela bichinha ali. E ela tá se achando menos. Eu paguei um alto preço pra ela ser minha filha, né? Pra ela poder aqui, ó, ser filha do meu pai, ser minha irmã. E ela tá achando que não é. Tipo, é muito ingrata. É ingratidão. Às vezes a gente pensa assim que a gente tá se achando, né? Se colocando abaixo, sendo reverente a Deus, quando na verdade a gente tá negando algo que Ele nos deu de presente, né? É como se alguém tá te dando um presente e você diz, não, precisava não. Porque a gente aprende às vezes isso, né? Que a gente tem que ser modesto. E aí você tem que dizer assim, não, precisava não, mulher. Quando você entende que na verdade isso é uma falta de educação. Quando a pessoa te dá um presente, você tem que receber e agradecer e dizer, obrigada, eu tô muito feliz. Porque é muito ruim quando você dá um presente pra pessoa, a pessoa fica, precisava não. Precisava sim, irmã. Que bom. Que maravilha que você me deu. Então aceite o presente que Jesus já te deu. E não deixe que nada nem ninguém roube isso, porque ninguém pode te separar. Nem o que você faz, nem o que você deixa de fazer, porque você já é justo. E ninguém pode roubar esse seu status de filho e justificado. É verdade. E quando, assim, Satanás, ele vem, né? Ele quer justamente apontar o dedo para você e fazer você esquecer de tudo que você é. Então, ele sempre vai vir, ele vai apontar as falhas, ele vai apontar os defeitos, às vezes através de pessoas que ficam falando isso para você, através de pensamentos que ele semeia na sua mente e que você fica, né, com aqueles pensamentos se consumindo. Ai, mas eu errei nisso. Ai, mas eu nunca vou conseguir. Ai, mas não sei o que lá. E ele, primeiro, ele vem e ele recolhe a sua identidade. Porque é aquilo que você estava falando mais cedo. Quando você não sabe quem você é, você não consegue reivindicar as coisas, você não tem ousadia na sua oração, você não se sente digno de falar com Deus. E ele fez isso, né, desde o primeiro momento ali, desde quando Adão e Eva estavam no jardim, ele veio para querer colocar Eva em dúvida da identidade dela, né? Não, e quando Jesus foi tentado, ali mostra assim, naquela passagem, é incrível, né? Aquela passagem lá, se eu não me engano, em Lucas 4, que fala a respeito da tentação de Jesus. E aí lá é o quê? Ele tinha acabado de ser batizado e o Espírito desce e diz assim, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí, o que é a primeira coisa que o capeta fala quando vai tentar Jesus?
Ele diz assim: se eres o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. O que ele estava fazendo? Ele estava questionando a identidade de Jesus, porque é isso que o diabo vai querer fazer o tempo todo. Ele vai questionar a sua identidade, ele vai fazer com que você ache que você não é merecedor e que você, eu sou tadinho mesmo, sou pecador e por isso que eu não consigo. E assim, ó, falando verdadeiramente para vocês, tenho 30 anos e a maioria desses meus 30 anos, porque eu vou para a igreja desde os 4 anos de idade. Então aí, né, eu faço o cálculo aí. Eu vou pra igreja há muito tempo. Então, o que acontece? A maioria da minha vida, eu vivi esse engano, né? Eu vivi achando que aquilo que eu fazia me distanciava de Deus. Sabe, eu tentava fazer e era tão pesado, eu sentia uma carga tão grande. E hoje eu nunca estive tão próxima de Deus e tendo um relacionamento tão gostoso com Ele, como eu tenho hoje, sabendo que eu sou justificada e que nada que eu faço me distancia de Deus. E sabe o que acontece? Aí você pode me perguntar, então, Vanessa, agora você tá vivendo aí? Lá vão ter. Não, hoje eu não tenho vontade de fazer nada do que não agrada a Ele. Antes, quando eu tentava lutar com a força do meu braço, era difícil. Eu ficava me esforçando para agradar. Eu me esforçava, era difícil. Eu tinha que me esforçar para agradar. Às vezes eu tinha vontade de fazer outras coisas e eu dizia, mas tá errado. Eu tenho que fazer isso aqui. Meu Deus, eu gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Hoje não. Por andar com Ele, por reconhecer o sacrifício dele, hoje eu faço. Tipo assim, o prazer da minha vida é agradar a Ele. É agradar e é tão leve que hoje eu posso dizer para você um testemunho de vida. É muito mais leve, é muito mais fácil. E assim, esse livro fala, né, sobre aquilo que eu estava falando de quando você tem um pecado ali e é difícil com a sua própria força, porque a gente não consegue. Não são todas as coisas que a gente consegue deixar assim, rápido. Vanessa, mas é questão de decisão. A pessoa decide e pronto. Não é só assim. A gente não sabe das lutas que as pessoas enfrentam, das batalhas, das guerras mentais que passam na cabeça das pessoas, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus e chama ele para o negócio, ele ajuda você e aí você tá com a equipe que pode te ajudar a vencer e você vence. Porque eu sou prova viva disso. Tinham coisas na minha vida que eu não conseguia me libertar por mim mesma. Eu já tinha tentado várias vezes. Com a força do meu braço, eu dizia, agora vai, agora vai. Quando penso que não, pá, caía de novo. Aí eu dizia, mas agora vai, mas agora vai. Eu levantei, o senhor me perdoou? Tá bom, agora vai. Aí eu ia lá, caía de novo. Porque eu tentava sempre com a força do meu braço. Quando eu cheguei pro senhor, eu disse assim, senhor, é o seguinte, eu já tentei, eu não consigo, me ajuda, porque eu não consigo. Eu faço, quando penso que não, já tô errando de novo na mesma coisa. Então me ajuda. Aí não foi só de me ajuda. Eu comecei a ler, pegar essa palavra e comer ela todo dia, encontrar ele todo dia, gastar tempo com ele todo dia. E você me pergunta, e aí, Vanessa, o que é que acontece com aquele negócio que você caía? Eu nem me lembro mais, porque nem passa na minha cabeça mais isso, porque não faz parte da minha vida mais. Vanessa, agora você tá próximo da santificação, né? Você já tá aí santa. Não! Tem um monte de coisa na minha vida que precisa ser transformada, mas é no caminhar. Eu tô mostrando pra você que tem coisa que você não consegue sozinha e você precisa da ajuda dele. Quanto mais você caminhar com ele, mais leve vai ficar. E é isso que tá falando aqui, né? Você falou, o diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Não sei se foi essa parte que você falou, Foi. mas essa já é logo em seguida. Se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E aí Jesus vai e responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, né? Nem só daquilo que nos alimenta fisicamente, mas daquilo que nos alimenta espiritualmente. Você estava falando, né? Porque agora eu como a palavra de Deus e eu tenho um relacionamento com Deus e quanto mais a gente se alimenta espiritualmente, né, mais a gente vai entendendo o quanto Deus nos ama, mais a gente vai entendendo, né, a vontade dele e aí mais a gente fica igual você falou, assim, como que eu posso agradar a Deus? Tipo assim, não, se Deus não tiver nesse negócio, nem quero. E a gente aprende a decidir as coisas na nossa vida Com base, baseadas naquilo que Deus tem para nossa vida. Primeiro porque a gente sabe que tá agradando a Ele, porque é uma vontade que hoje a gente sente. E depois porque a gente sabe que Ele tem o melhor para nossa vida. E eu já falei pra Van aqui 1000 vezes, cara, eu não quero mais nada.
Sou nem nada doida. na minha Sou vida nem doida de que querer. Deus não esteja nisso, porque eu cansei de fazer as coisas com a minha própria mão, de criar projeto, de inventar sonho, de não sei o que lá, e dizer, ai Deus, abençoa, mas eu perguntei pra ele se era o que ele tinha pra mim, e não era o que ele tinha pra mim. E eu só vim descobrir depois que eu fiz, depois que eu quebrei a cara, depois que não deu certo, depois que não sei o que lá. Aí eu descobri, não era o que ele tinha pra mim. Fiquei feliz correndo atrás daquilo? Não. Alcancei alguma coisa correndo atrás daquilo? Não. Ganhei alguma coisa? Não. Eu não quero Só pela falta do nada. Não relacionamento. exatamente, não quero mais nada que ele não esteja dentro. Porque eu sei que ele tem o melhor pra mim. Às vezes a gente... E eu lembro que antigamente eu ficava assim... Nossa, mas né... Porque eu já tinha ouvido as pessoas pregarem sobre querer o que Deus tem pra nós, porque o que ele tem pra nós é o melhor. E eu sempre ficava, nossa, mas e se o que ele tem pra mim não foi igual o que eu tenho pra mim? Tem até um podcast sobre isso. Mas e se não for igual? E aí não sei o que lá. E aí eu lembro que eu ficava morrendo de medo de ser ruim. Vai o que que ele Deus quer. Vai que eu não vou gostar e que eu vou ficar infeliz. E aí eu orava, eu falava... Senhor, faz a tua vontade pra mim, mas faz isso desse jeito assim que eu tô querendo. E glória a Deus que hoje eu entendo assim que a vontade dele é tão melhor. Se às vezes eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho qualquer coisa que seja, até numa coisa pequena, eu quero tomar uma decisão pequena e eu penso que aquilo é bom pra mim, mas eu já sei que o que ele tem é muito melhor. Acho que de tanto, às vezes, quebrar a cara mesmo e ver que o que eu tinha pra mim não valia de nada. E eu já aprendi, hoje eu aprendi. Tipo, o que ele tem pra mim é muito melhor. Então, qualquer coisa, eu vou e pergunto pra ele. E se eu não pergunto, eu não sei nem se eu te contei, Ivan. Que Deus tinha Revelação aí, ó. Deus tinha mandado eu largar um negócio da minha vida que não era pra estar na minha vida, né? Eu não tava sentindo paz, não era dele. E aí, era algo profissional. E aí eu peguei... Mas quando eu fui falar com a pessoa pra querer largar e tal... Aí eu falei, não, mas então, ó, tu fica com essa parte, eu fico com essa parte, não sei o que lá. E daqui a pouco, quando eu desliguei, não deu muito certo assim. Aí quando eu desliguei, eu pensei... O Espírito Santo falou pra mim, foi isso que eu te pedi? Foi isso que eu falei pra você? Que era pra você ficar com isso aqui, do negócio? Que era pra você ainda fazer um pouquinho? Ou eu falei pra você largar? Aí eu... Falou pra eu largar, vou largar agora. Não quero assim, não quero mais nenhum centavo. Por quê? Porque não era de Deus e não me trazia paz. Eu sei que aquilo não vai me gerar plenitude, não vai agradar a Ele. Sabe? Às vezes é algo que talvez nem incomoda, porque nem incomoda Deus, porque não tá errado, mas se não é o que Ele tem pra mim, eu não quero, não. Mas isso a gente só consegue através do relacionamento com ele. E assim, o que a gente mais quer hoje é que você saia desse podcast tendo a convicção de que você é justificado por Deus. Justificado por Deus e que não há nada que você faça que te separe desse amor. Que você, quando você cair, você tem atitudes diferentes. Você caia e você não se martirize no ponto de pensar assim, agora que eu caí, eu não posso mais chegar diante de Deus, porque... Tô com vergonha dele, Vanessa. Você fala assim, mas eu fico envergonhada. Porque mais uma vez eu caí. Mas isso é o que o diabo quer. Começa a imaginar que toda vez que você começar a se envergonhar, não no sentido de achar que tá errado. Tudo bem, você tem que reconhecer que tá errado, mas aquele erro tem que te levar para próximo de Deus e não para longe. Se você começar a perceber que você caiu e aquele sentimento de vergonha está te distanciando de Deus, porque reconhecer é uma coisa, se envergonhar e fazer com que isso te aparte da presença de Deus é totalmente diferente. Isso é plano do diabo. O diabo vai querer fazer com que você se envergonhe, se retraia e deixe Deus de lado, porque agora você está com vergonha de olhar na cara de alguém que você está devendo. Quando, na verdade, você não deve nada para ele mais, porque Jesus já pagou. Então, se Jesus já pagou, você não deve mais nada para Deus. Tá? Então ele pagou um preço, o preço dele é suficiente. Não há nada que você possa fazer para mudar ou acrescentar uma gorjeta no sacrifício dele. Nada do que você faz não chega nem num terço da gorjeta do que Deus fez, do que Jesus fez. Então, assim, não adianta tentar ajudar o sacrifício dele, ele não precisa de ajudante. Então, o que ele fez já é suficiente. Então, entenda que caiu, levanta,
Vanessa, não tenho força. Pede ao Espírito Santo que te ajuda, mas sempre volta porque tem um pai te esperando de braços abertos. E tudo contrário, diferente disso, é mentira do diabo. Ele quer enganar você para poder te afundar. E aqui nesse livro ainda diz assim: o Senhor tem algo muito grande preparado para você. E quando você tem vergonha de olhar para ele, é um prato cheio para o diabo, porque agora você não vai ver o que Deus vê. E aí você acaba perdendo aquilo que ele tem preparado para você. O diabo já tá ali, ó, vendo Deus se movendo e ele tá dizendo assim: Deus deve estar preparando algo muito grande para esse menino aí. Então, peraí, deixa eu fazer ele achar que não merece, não. Ele não vai olhar para Deus, aí não vai se sentir merecedor e acaba não cumprindo o propósito que Deus tem para a vida dele. Quando, na verdade, Deus está dizendo assim: filho, levanta a poeira, levanta de novo. Porque assim, cair, você vai cair, mas eu te levanto. Assim como a história de José, né? Caía ali, levantava, caía ali, levantava. As ciladas que aconteciam, não era nem pecado, mas as coisas que aconteciam, se ele desistisse, não tinha sido governador. Então, se você desistir na sua primeira queda, você não vai aprender. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, hoje eu não tinha o relacionamento que eu tenho com Deus. É verdade. E tô sentindo a gente fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? A gente Vamos. quer orar por você. Se você puder aí, de repente, fechar os olhos e orar com a gente. Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor entregou o seu único filho Amém, Jesus. para morrer na cruz do Calvário, para que ele perdoasse todos os nossos pecados, para que ele Amém. pagasse essa dívida, nos justificasse. Verdade. Oh, Pai, nós entendemos que não é através daquilo que a gente pode fazer, não é através da nossa força, não é através do nosso merecimento, mas é através do que Jesus já fez. É verdade, Pai. Senhor, eu aceito o teu sacrifício, eu agradeço pelo teu amor incondicional, pelo teu amor que nunca acaba, pelo Verdade, teu amor Jesus. que é maior que tudo. Obrigada, Pai. E eu entrego ao Senhor a minha vida para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa curar as minhas feridas, para que o Senhor possa me ajudar. Espírito Santo, me ajuda a entender o sacrifício da cruz, a entender o amor do meu Pai por mim. Oh, Deus, me ajuda, papai, a tomar posse disso, a entender que o que o Senhor já fez já foi suficiente. Não depende de mim. E que eu possa desfrutar de tudo que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Espero que você saia daqui convicto, sabendo que você é filha, filho amado do Senhor. E nada pode te separar do amor dele. Nada pode te sujar a ponto dele não te enxergar, dele não te ver como filho. E outra coisa, que foi uma das coisas que eu tinha escrito aqui, eu escrevi aqui, e isso eu cheguei a essa conclusão, né? Quando o inimigo olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo, porque você está escondido atrás de Cristo. Então, todas as vezes que ele vai te afrontar, ele não está olhando para você, não. Ele está olhando para Cristo. Ele vê Cristo. Então, saiba que você é mais do que vitorioso, mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. É por isso que fala essa expressão, em Cristo, porque você está em Cristo. E ele te esconde dentro dele. Todas as vezes que o inimigo vai te afrontar, é Jesus, é a cara do leão da tribo de Judá que tá lá para enfrentar o inferno. Então, se sinta assim, sabendo, todas as vezes que o inimigo vier te afrontar, você diz, sai daqui, capeta, porque quem tá aqui, ó, você olha pra mim, você nem me enxerga. Você enxerga papai, você enxerga o leão da tribo de Judá. E quando ele fizer aqui, ó, uau, pra você, você tem que fugir, você tem que correr. Então, assuma essa posição de filho amado que é escondido através do sacrifício de Jesus que ele já fez por você. Amém, Amém. amém. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Compartilhem com outras pessoas, pessoas que você ama e que você quer que saibam do amor de Deus por elas também. E é isso. Um grande beijo. Fica com Deus. Até É a isso. próxima.